Olá para todos vocês que estão assistindo aqui mais essa videoaula. Estamos continuando as videoaulas do 7º ano. Estamos aqui entrando na nossa quarto capítulo, nossa quarta videoaula, a aula sobre absolutismo e mercantilismo. Uma aula que vai tratar de alguns assuntos que nós já abordamos, já entramos ali quando nós estávamos falando sobre o primeiro capítulo, que nós estávamos falando sobre as mudanças, o que é o conceito de modernidade como um todo, mas nós estamos falando também sobre as diversas mudanças sociais, as transformações sociais que nós estávamos tratando ali no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, nós falamos sobre a transformação da figura do rei medieval na figura do rei moderno. Um rei medieval que era basicamente um abajur, que, bom, está ali no canto. De vez em quando você usa, de vez em quando você não usa, mas o abajur está ali. E o rei moderno, que ele vai ter todo o poder concentrado, todo o poder unificado na mão dele. Então, nós temos aqui uma figura de uma pessoa que não tem poder, o rei medieval, e uma figura de uma pessoa que tem todo o poder absoluto na mão, que é o rei moderno. Nós vimos ali, então, no primeiro capítulo, que nós tínhamos ali diversas características que foram colaborando, diversos elementos que foram colaborando para que essa transformação, esse processo acontecesse. O que nós vamos ver aqui, então, é um pouco mais detalhadamente como é que isso aconteceu, nós vamos ver com mais detalhes, vamos ver mais com calma como é que esse absolutismo aconteceu. E nós temos aqui o principal rei, o principal representante do absolutismo, que é Luís XIV, o chamado Rei Sol, que é o conhecido como o rei mais poderoso, o conhecido como o rei mais o principal rei absolutista de toda a história da Europa, justamente porque ele é aquela pessoa que tem todo o poder concentrado na mão do reino da França. Ele é a pessoa que está no auge do absolutismo e ele é o maior exemplo que nós temos de um monarca que era absolutista, de um rei que era absolutista. Nós lembrando aqui o que a gente tratou aqui nos primeiros capítulos, então, nós tínhamos aqui o poder absoluto do rei, ele se baseava em algumas coisas. Nós temos aqui o poder financeiro, o rei ele controlava aqui quem tinha ou não dinheiro, ele controlava a circulação de dinheiro dentro do reino dele. Nós temos aqui o poder do rei de elaborar leis. Antes, na Idade Média, nós tínhamos aqui cada pequeno território, cada pequeno nobre fazendo aqui as suas leis, as suas regras dentro do seu território e atuando como juiz dentro do território dele. Agora, somente o rei vai fazer leis. Nós temos aqui a elaboração de impostos. Antes, cada pequeno território, cada nobre poderia fazer o seu imposto, poderia cobrar imposto do seu jeito. Agora, para elaborar imposto, para estar autorizado a você cobrar o imposto em algum lugar, você vai ter que passar pelo rei. O rei vai ter que autorizar você a cobrar o imposto. Seja um imposto para o rei, que vai ir para o rei, ou um imposto que vai para algum nobre. E nós temos aqui a capacidade de comandar exércitos. Nós vimos que durante a Idade Média, cada um dos senhores feudais, cada um dos nobres que tinha o seu território, ele poderia elaborar as leis dentro do seu território, ele poderia elaborar os impostos dentro do seu território, mas principalmente ele teria ali o seu exército particular. Cada senhor feudal, cada nobre tinha o seu exército particular. Isso era uma das dificuldades porque o rei não conseguia ter autoridade, justamente porque você tinha nobres que tinham um exército maior do que o dele, que tinham um exército permanente, tinha um exército de defesa do seu território que era maior do que o rei. Então o rei não tinha como obrigar esse nobre a obedecer ele, porque se esse nobre recusasse, o rei não tinha como chegar lá e impor o que ele queria à força. Então, nós vimos isso daqui durante o primeiro capítulo. O que nós vamos ver agora, então, é mais o detalhe, vamos ver aqui como é que ocorre esse processo e como é que nós chegamos a uma estrutura no qual nós vamos ter o rei com poder absoluto e a uma sociedade que é organizada em torno desse poder absoluto do rei. Agora, sempre que nós vamos ter um sistema de governo, nós temos as pessoas que estão ali elaborando esse sistema de governo, estão pensando esse sistema de governo. Então nós vamos ter aqui pensadores, nós vamos ter aqui autores que vão pensar esse sistema de governo e a partir do momento que eles estão pensando esse sistema de governo, eles estão dando a autoridade, eles estão dando a legitimidade que o rei necessita. O primeiro desses autores aqui vai ser Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel vai ser responsável, entre outras coisas, por separar o que é política e o que é religião. Ele estava vivendo numa época no qual nós vamos ter guerras religiosas, no qual nós vamos ter constantes
conflitos religiosos, principalmente no final da vida dele, e a partir disso, o que ele vai elaborar? Ele vai elaborar uma tese, no qual ele vai elaborar uma ideia, no qual nós temos que separar aquilo que é religião e nós temos que separar aquilo que é política. Justamente por quê? Em uma sociedade, se a religião interfere na política, o que acontece é que nós vamos ter aqui um governante que ele não faz aquilo que é melhor para o todo da população. Ele é um governante que não faz o melhor para aquilo que é toda a população. Ele vai fazer o melhor para aqueles que seguem a religião dele. Então, vamos dizer que nós temos aí um governante que seja evangélico. O governante que seja evangélico, ele vai fazer leis que sejam de acordo com os evangélicos. O que vai acontecer então com os católicos, o que vai acontecer então com as religiões afrodescendentes, o que vai acontecer com os muçulmanos, o que vai acontecer com os judeus em nossa sociedade. Eles vão ter leis que são contrárias às crenças deles. Então, o que Maquiavel acredita? Que quando um governante vai fazer leis, o que ele vai precisar, então, é fazer uma lei que pegue, que seja de acordo com o interesse de toda a sociedade. Não de uma parcela, nem uma pequena parcela da sociedade, mas de toda a sociedade. Então, o que ele vai dizer? Não importa quem seja dentro da sociedade. O indivíduo, ele vai ter que se submeter ao Estado. O indivíduo, ele vai ter que se submeter, ele vai ter que obedecer às regras da sociedade no qual ele está. Então, essa é a primeira característica. Se você está dentro da sociedade brasileira, você tem que obedecer às leis da sociedade brasileira. Se você está dentro da sociedade italiana, você obedece às leis da sociedade italiana. Se você está dentro de uma sociedade, é porque você está aceitando, é porque você quer, então você tem que obedecer às leis daquela sociedade. Ele vai colocar então que o Estado, ele é o representante de todas as pessoas. Ele é o representante do todo da sociedade. Então, o Estado, ele é o representante, ele é aquele que está ali para representar a vontade do todo da sociedade. E, a partir disso, o governante, ele deve ser esse representante da vontade do todo da sociedade, não de uma parte da sociedade, mas do todo da sociedade. Agora, nós vamos ter aqui um segundo autor, que vai ser Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai fazer uma teoria um pouquinho mais complicada, que ele vai começar teorizando sobre um momento no qual a sociedade, que o ser humano não está vivendo em sociedade. Se o ser humano está nesse, o que ele chama de estado de natureza, esse ser humano, ele vive na natureza, e a partir do momento que ele está vivendo na natureza aqui, ele tem total liberdade. Um ser humano em sociedade, ele tem as regras da sociedade para ele seguir. Mas se você está vivendo na natureza, se você está vivendo sozinho na natureza, você tem total liberdade para fazer aquilo que você quiser. O problema é, se você tem total liberdade, então as pessoas que estão em volta de você também têm total liberdade. Elas podem também fazer aquilo que você quiser. Ou elas podem fazer aquilo que elas quiserem. Elas podem ter liberdade para fazer o que for. Elas podem matar uma pessoa, elas podem abusar de uma pessoa, elas podem fazer o que elas quiserem. Então, é esse o problema, de você ter uma liberdade ilimitada. A partir do momento que uma pessoa tem uma liberdade ilimitada, nós estamos no que ele chama de guerra de todos contra todos. Se eu não tenho limite e você não tem limite, eu não tenho como ter a certeza de que eu vou entrar numa conversa com você e eu vou sair vivo. Essa é a guerra de todos contra todos. É o momento no qual todas as pessoas têm certeza. A única certeza que você tem é esse constante medo da morte que ele está colocando aqui. Justamente porque você não sabe o que o outro ser humano vai fazer. A partir disso, então, o maior inimigo que você tem não é a natureza que está à sua volta, não são os animais que estão à sua volta, são os seres humanos. O ser humano é o pior inimigo de outro ser humano. O ser humano é o que Hobbes chama de o lobo do homem. É o maior inimigo, é o maior medo que o ser humano pode ter, é de outro ser humano. Não existe nada mais terrível, não existe mais nada mais cruel do que um outro ser humano. Para ele, o ser humano é mau por natureza. Então, o que faz com que esse ser humano que seja mau por natureza, esse ser humano que é o pior inimigo que um outro ser humano pode ter, consiga viver em sociedade? Para ele é uma coisa só. Você vai precisar criar, então, o que ele chama de Estado. O Estado é essa estrutura que organiza a sociedade. Mas o Estado também é aquele que garante as regras da sociedade. Sem o Estado, o que nós temos é a guerra de todos contra todos.
Então, para o Estado conseguir que a guerra de todos contra todos não aconteça, para o Estado conseguir que você não tenha esse medo constante da morte, o que você vai precisar fazer? Você precisa abrir mão da sua liberdade. E a partir do momento que você abre mão da sua liberdade, é o Estado que vai determinar os seus direitos. É o Estado que vai determinar aquilo que você pode ou não fazer. E a partir do momento que o súdito, que você, abdica dos seus direitos, o Estado passa a ter poder absoluto. Ele diz o que você é, ele diz o que você pode ser, ele vai dizer o que você pode fazer, ele vai dizer o que você não pode fazer. O Estado, ele vai ter que ter o monopólio da força. Só o Estado, só o representante do Estado pode utilizar a força, pode utilizar a violência dentro de um país. Só o Estado pode determinar aquilo que é justo. Então, o Estado tem monopólio da justiça. Só o Estado pode determinar aquilo que é e aquilo que não é. Aquilo que pode e aquilo que não pode fazer dentro de uma sociedade. É o que ele vai chamar de Leviatã. O Estado é essa figura do pai. É a figura, então, que vai ter ali os filhos que estão ali se comportando mal, e o Estado vai lá e vai dar um tapinha na cabeça de todo mundo, vai batendo, vai ali massacrando todo mundo até as pessoas se comportarem, até as pessoas compreenderem qual é o comportamento correto. Mas só o Estado pode utilizar a violência, só o Estado é aquele que pode dizer o que é justo e o que é injusto dentro de uma sociedade. Seguindo aqui, nós vamos ter Jean Bodin. E Jean Bodin, ele vai considerar uma teoria que vai ter fundo religioso, sim, por que não? Esse fundo religioso que Jean Bodin está colocando aqui, ele está considerando que, de uma forma ou de outra, a origem do poder do rei sempre é uma origem divina. Então, se o rei é o escolhido por Deus, se o rei foi colocado na terra para comandar os homens, para comandar uma nação, ele é o escolhido por Deus. O rei é o escolhido por Deus e, a partir do momento que ele é o escolhido, ele tem poder absoluto. Não somente o rei é o escolhido por Deus, mas a população, quando ela escolhe obedecer ao rei, quando ela dá poder para esse rei, essa população ela também dá um poder que é o poder divino. Deus, ele age a partir da população, dando poder ao rei, mas o Deus age também escolhendo o rei para aquela população. Então você pode ter um rei ruim, mas esse rei ruim foi escolhido por Deus, e esse rei ruim está ali por um motivo. Esse governante ruim está ali para ensinar a população alguma coisa, porque aquela população necessita daquele rei ruim. E a partir do momento que você vai contra aquele rei, a partir do momento que você não obedece àquele rei, mesmo que ele seja ruim, o que você está fazendo então é ir contra Deus. Você está desobedecendo o rei, então, portanto, você está desobedecendo a Deus. O que ele vai dizer então é: obedecer ao rei é obedecer ao Deus. O que o rei fala é o que Deus fala. O rei é o representante de Deus na terra. Seguindo mais ou menos a mesma linha, nós vamos ter aqui Jean Bossuet, Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, ele vai tratar também na mesma linha do outro autor que nós estávamos colocando. Ele também considera que o poder do rei é divino. Mas ele vai considerar que o poder do rei não somente é divino, mas que o rei ele só pode ser criticado, o rei ele só pode ser julgado por Deus. A única pessoa que está acima do rei dentro de uma nação é Deus. Então, você tentar julgar o rei, você tentar criticar o rei, você tentar fazer qualquer coisa contra o rei, você está fazendo algo que é de Deus. Você está então você está tendo soberba, você está sendo arrogante de fazer algo que só Deus pode fazer. Deus escolheu esse governante para a terra. Deus escolheu essa pessoa para governar. E a partir do momento que Deus escolheu essa pessoa para governar, quem é você para criticar esse cara? A partir desse raciocínio, o que ele vai falar? Ele vai falar então que as pessoas que estão criticando o rei, elas devem ser perseguidas. As pessoas que são esses oponentes do monarca, essas pessoas que são contrárias ao monarca, que estão batendo de frente com o monarca, elas devem ser presas e perseguidas.
elas não só devem ser presas e perseguidas, como ele caracteriza essa pessoa, como ele diz que essas pessoas são heréticas. Ou seja, eles são contrários à própria igreja, eles são contrários ao próprio Deus. Se essas pessoas são contrárias à própria igreja, são contrárias ao próprio Deus, elas têm que ser presas e elas têm que ser condenadas à fogueira, elas vão ali queimar e vão ir direto para o inferno. Esses autores, então, eles vão dar a base, eles vão dar o raciocínio pelo qual os reis eles vão conseguir formar o poder deles. Mas nós vimos no primeiro capítulo que o que está acontecendo, então, é um processo. E esse processo varia de país em país. Nós vamos ter diversos elementos, alguns elementos acontecem num país, outros elementos não acontecem nesse mesmo país, mas nós vamos ter esses elementos que vão, de alguma forma, nos dar uma ideia de como se montou esse poder absoluto dos reis e como esse absolutismo monárquico vai ser o sistema de governo que vai ficar ali por seus 200, 300 anos na Europa. Então, nós temos aqui, num primeiro momento, nós estamos falando no primeiro capítulo que há uma certa dificuldade da pessoa conseguir fazer comércio de um lugar para outro, justamente porque, se você passando em cada uma dos territórios dos nobres, você tem uma regra, você tem um imposto. A partir disso, fazer comércio se torna difícil e fazer comércio se torna bastante caro. Então, uma das explicações de como o poder do rei se tornou absoluto, de como o rei conseguiu esse poder todo, é justamente o apoio da burguesia. São o apoio, então, dos comerciantes. Os comerciantes estavam interessados, então, em simplificar o sistema. Não mais pagar imposto para cada pequeno território que eles estavam atravessando, não mais tentar entender e respeitar as regras de cada pequeno território do que eles estavam tratando, mas de ter uma forma mais simples. Um rei, uma lei. Um rei, um imposto. E a partir disso, o comércio se torna mais fácil, o comércio se torna mais barato e o comércio se torna mais seguro. Outra coisa que nós estamos tratando aqui no primeiro capítulo era justamente sobre a formação de uma burocracia, formação dos funcionários. Os funcionários públicos são necessários justamente para nós conseguirmos administrar a sociedade. Os funcionários públicos são necessários para fazer com que a sociedade não só seja administrada, mas para que o rei consiga fiscalizar a sociedade. E a partir do momento que o rei está fiscalizando a sociedade, ele sabe quem está obedecendo ou não ele. A partir disso, nós podemos organizar os impostos da sociedade. Nós podemos autorizar que um imposto seja cobrado por um nobre, nós podemos então verificar se essa pessoa está abusando ou não do imposto, nós podemos verificar se esse nobre está pagando ou está transferindo o dinheiro que é do rei e não está colocando a mão, não está passando a mão ali no dinheiro do rei. A partir do momento que nós temos esses funcionários públicos, nós podemos estabelecer uma moeda nacional. Essa moeda nacional tem um valor. Esse valor vai ter que ser fiscalizado. Vai ter que ser fiscalizado também se essa moeda está sendo feita da maneira correta. Se não há nenhuma pessoa ali tentando fazer uma moeda com uma quantidade menor de ouro, se não há ali uma pessoa tentando se aproveitar das pessoas e tentando fazer uma moeda falsa para jogar no mercado, mas você precisa de funcionários públicos, tanto para fazer a moeda como para fiscalizar se essa moeda está sendo usada da maneira correta. E nós temos aqui o Exército Nacional Permanente, profissional, justamente porque antes, na Idade Média, nós tínhamos ali cada feudo, cada território, cada pequeno território tem o seu nobre e o nobre tem o seu exército pessoal. Se o rei ele quer mandar, se o rei quer ser respeitado, ele vai ter que também ter o seu exército, que seja permanente e que seja profissional. Esse exército permanente e profissional vai dar autoridade para o rei, vai dar legitimidade para o rei, principalmente quando nós temos um nobre, quando nós temos uma pessoa que não aceita de maneira nenhuma a autoridade do rei. Então, o que vai acontecer? O rei ele vai precisar formar um exército. E a partir do momento que ele forma o seu exército, ele ganha poder. E ele vai tirando o poder, pouco a pouco, dos nobres. Nós vimos esse processo no primeiro capítulo. Então, o rei vai ganhando pouco a pouco poder, ele vai concentrando a partir dessas medidas pouco a pouco poder, e os nobres vão perdendo pouco a pouco o seu poder. Agora, outras coisas também vão influenciar nesse momento também. Nós vamos ter a reforma protestante acontecendo nisso. E a reforma protestante ela vai ser não somente importante porque ela vai quebrar a unidade da igreja, como nós vimos no terceiro capítulo. Ela vai ser importante também porque ela vai criticar e ela vai diminuir o poder do Papa.
O Papa é o concorrente dos reis. O Papa tinha autoridade absoluta dentro da Europa, e a partir do momento que a autoridade dele é quebrada, a partir do momento que a autoridade dele é criticada, há um espaço para que a autoridade do rei aumente. Então, quanto menor a autoridade do Papa, maior é a autoridade do rei. Então, interessa para os reis, principalmente para os reis da Alemanha, principalmente para os reis do norte da Europa, interessa para eles que a reforma protestante aconteça. Interessa para eles que sejam criadas novas igrejas. Interessa para eles que o poder do Papa seja criticado. E a partir disso, o que nós vamos ter então? Se nós estamos tratando de um país católico, o que nós vamos ter então são teorias no qual o monarca ele tem poder divino, ele é escolhido por Deus. O país permanece católico, mas nós temos teorias que estão falando então que o poder do rei é divino. E a partir disso, ele é uma pessoa que só pode ser julgada, uma pessoa que só responde a Deus. Então o Papa também não tem autoridade nesse caso. Agora, os reis, de uma forma ou de outra, seja num país protestante, seja num país católico, os reis, de uma forma ou de outra, eles vão construir uma imagem, eles vão construir ali um perfil, uma imagem para eles, que eles são ali os representantes da nação. Eles são ali a corporificação, a personificação da nação. Então, da mesma forma que os nossos presidentes, eles tentam montar uma imagem para eles, de que eles são os representantes dos desejos da nação, dos desejos da sociedade, os reis aqui também estão ali montando para eles um personagem no qual eles vão ser ali os representantes da sociedade. Eles são a autoridade, eles são aqueles que têm poder absoluto na sociedade, porque eles são esses representantes da própria sociedade. Eles são esses representantes que, se alguém abusar de alguma coisa dentro da sociedade, ele vai, como representante da sociedade, como representante maior da sociedade, e vai lá e julga a pessoa e corrige o erro que está sendo cometido. Outra coisa que nós vamos ter aqui vai ser a descoberta da América, que vai ocorrer justamente nesse momento no qual nós temos o absolutismo monárquico. Então, a solução que nós vamos ter aqui pelos reis vai ser justamente de que todas essas terras que vão ser descobertas, seja uma ilha, um continente, qualquer coisa que vai ser descoberta, em um primeiro momento, ela vai ser terras do rei. Então, nós descobrimos o continente da América. Esse continente americano foi descoberto pela Espanha e depois vai ser descoberto por Portugal. Esse continente vai ser de Espanha e Portugal. É o Tratado de Tordesilhas. O rei da Espanha e o rei de Portugal fazem um acordo entre eles e dividem um continente inteiro para eles. Mas todas as terras que estão no continente são deles. Todas as terras que estão ali são deles e a partir do momento que é dele, ele pode vender, ele pode doar aquela terra para as pessoas, como vai ser, por exemplo, as capitanias hereditárias brasileiras. Vão ser a primeira tentativa de colonização do Brasil. O Brasil vai formar 15 capitanias, 15 territórios, cada um desses territórios foi doado pelo rei, foi concedido pelo rei para uma família rica, para uma família nobre de Portugal. Mas o território é do rei, a terra é do rei. Ele pode dar, ele pode emprestar a terra para quem ele quiser. E nós temos aqui, então, o período no qual ocorreu o absolutismo. O absolutismo, então, ele vai ocorrer do século XVI ao século XVIII. Nós vamos ter aqui alguns autores colocando um pouco mais, um pouco menos, mas do século XVI ao século XVIII. A partir disso, então, nós vamos ter aqui um período dentro da Europa, no qual nós vamos ter uma sociedade em transformação. Uma sociedade que na Idade Média era montada, era organizada de uma maneira, e agora nós vamos ter uma sociedade moderna. Nós vamos ter algumas mudanças que nós vimos aqui. Nós temos aqui o surgimento dos Estados nacionais, o surgimento de países, como nós vimos no nosso primeiro capítulo. Nós temos aqui a ocorrência do renascimento, o renascimento cultural, mas o renascimento comercial também. As cidades vão renascer e elas vão crescer na sua população, elas vão crescer também na sua organização. As cidades vão pouco a pouco se modernizando e se tornando a cara da modernidade. O poder dos nobres ele vai enfraquecendo pouco a pouco até o rei ter poder absoluto. Então, antes nós tínhamos isso, os nobres lá em cima com todo o poder e o rei com poder nenhum, e agora nós vamos ter uma transformação no qual o rei vai ter poder absoluto e os nobres não vão ter poder nenhum.
E por último, nós vamos ter ali uma nova camada social, um novo grupo social que não só surge, mas ele ganha importância e vai se tornar o grupo mais importante lá no final da Idade Média, no final da Idade Moderna. Ele vai se tornar o grupo mais importante e pouco a pouco ele vai dominar a sociedade, não só a economia da sociedade, mas a política dentro da sociedade, que vai ser a burguesia. A burguesia são os comerciantes ricos, mas a burguesia, lá no final da Idade Moderna, vão ser as mesmas pessoas que vão investir em indústria, que vão fazer ali, vão começar a fazer a Revolução Industrial, que vão ser as pessoas que vão investir em novas tecnologias. A partir disso, então, nós temos pessoas que vão, durante toda a Idade Moderna, vão ganhando não só importância, mas elas vão ganhando ali um espaço na sociedade e se tornando o grupo mais importante da sociedade, até chegar ao momento no qual nós temos hoje, por exemplo, no qual eles dominam a sociedade. No segundo capítulo, no terceiro capítulo no qual nós estávamos vendo reformas religiosas, então, as reformas religiosas elas vão contribuir para esse poder absoluto dos reis, quebrando a lógica que nós tínhamos na Idade Média, quebrando a ideia que nós tínhamos ali na Idade Média e dando ali uma ideia de decadência para a Igreja Católica, uma ideia de falência do poder papal. A Igreja Católica ela tem uma decadência do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Essa decadência, então, é do ponto de vista dos costumes. E vai ser aquela crítica que nós vimos ali, que os protestantes estavam colocando, que a igreja não fazia mais, não estava de acordo com o cristianismo, não estava de acordo com aquilo que estava escrito na Bíblia. Da mesma forma, o Papa, que tinha poder absoluto, agora vai perdendo pouco a pouco o poder, e então esse poder infalível do Papa, sim, existe uma regra dentro da igreja que o Papa é infalível. O Papa, como representante de Deus na Terra, ele é infalível, ele não erra, ele não faz nada de errado, ele não fala nada de errado. Então, há uma falência aqui do poder do Papa. Esse poder que era absoluto, que era infalível, agora se torna um poder que é decadente, que é falível. O Papa passa a ser visto como uma pessoa comum. E a partir disso nós temos o fortalecimento do poder do rei. Então, aquela sociedade que estava dividida do ponto de vista político em um poder local exercido pelos nobres, que tinham poder absoluto dentro da localidade deles, um poder nacional exercido pelo monarca, principalmente nos momentos de guerra. Ali, agora, nos momentos de paz, ele geralmente não tinha muito poder. E um poder universal exercido pelo Papa, que controlava as pessoas a partir da religião. Essa lógica que nós tínhamos durante a Idade Média, ela vai ser quebrada pela reforma religiosa. As reformas protestantes e a reforma católica, elas vão quebrar essa lógica no qual nós tínhamos três poderes, nós tínhamos três esferas, três patamares, três degraus de poder que eram respeitados. O renascimento cultural, que nós vimos ali no nosso segundo capítulo, também vai contribuir muito, principalmente do ponto de vista da mudança do pensamento. Nós saímos do pensamento medieval e vamos para um pensamento científico, um pensamento religioso para a ciência. E a partir do momento que nós entramos na ciência aqui, nós temos o crescimento das universidades, nós vamos ter ali o crescimento do pensamento, o crescimento ali do uso da razão como centro do pensamento e não mais da fé como centro do pensamento. Isso vai trazer também toda uma crítica à sociedade religiosa, toda uma crítica à religião, e a partir dessa crítica da religião aqui, nós temos ali uma religião que ela vai perdendo o poder, ela vai perdendo a sua influência, e a ciência e a razão vai ganhando sua influência. Com o principal destaque aqui para a questão do estudo do direito. O direito vai passar a ser estudado novamente, mas não vai ser aquele direito eclesiástico, aquele direito influenciado pela igreja, influenciado pela fé. Vai ser o direito romano, uma volta ao direito romano, o direito que era feito lá por Roma, lá na antiguidade. E esse direito romano, ele está baseado nos direitos individuais, ele está baseado no direito à propriedade. E a partir do momento que ele está baseado nesses direitos do indivíduo, da propriedade, é um direito que está mais baseado na razão e na organização da sociedade de qualquer outra coisa, e vai ser um outro fator de poder, de fortalecimento do poder real. Nós temos aqui os principais reinos que nós vamos ter aqui durante a Idade Média. Nós temos aqui o Sacro Império Romano Germânico, o Reino da França, o Reino da Espanha, o Reino de Portugal, mas nós temos aqui os estados da Igreja.
E esses estados aqui da igreja que vão pegar aqui metade da Itália, que vão ser a grande crítica que vai ser feita ao papado. Uma coisa é você ser um líder religioso, ser papa, líder da religião cristã. Outra coisa é você ser um chefe de Estado. O papa tinha territórios e tinha metade dos territórios da Itália. Então, ele não só atuava como líder religioso, mas ele atuava como líder de Estado. Então, nesse momento aqui, o Papa vai ser muito criticado por fazer políticas que beneficiem o seu território, não beneficiando os outros reinos, como, por exemplo, o reino da Inglaterra, o reino da Suécia, o reino da Dinamarca. Então, muitos dos monarcas vão criticar o Papa justamente por causa disso, porque ele estava atuando como qualquer outro rei. Ele estava atuando em favor do seu território. Agora, quais são, então, os mecanismos que nós vamos ter do absolutismo? Então, para ver se todo mundo entendeu, vamos deixar claro aqui. Os mecanismos que o rei absolutista utiliza, em primeiro lugar, é o seu exército nacional. Seu exército nacional é a sua força, é a maneira como ele torce o braço dos nobres, principalmente aqueles nobres que não querem obedecer suas leis, não querem obedecer aquilo que ele está dizendo. Segundo, o controle do legislativo, o controle das leis dentro de uma sociedade. Só o monarca pode fazer as leis dentro daquela sociedade. Só o rei pode fazer as leis. Então, se uma regra vai ser colocada na sociedade, se uma lei vai ser colocada na sociedade, o rei tem que autorizar isso. Nenhuma lei pode ser feita sem a autorização do rei. O controle da justiça. Somente o rei pode dizer aquilo que é justo e aquilo que não é injusto. Somente o rei pode dizer que esta interpretação da lei é a correta. Somente o rei pode dizer se uma pessoa pode ou não fazer algo dentro da sociedade. Então, o rei ou o representante do rei é aquele que vai determinar a justiça na sociedade. Isso vai ser muito importante porque antes, em cada território, em cada nobre, dizia o que era justiça. Dizia aquilo que era justo. Dizia aquilo que pode não ser feito. Quando você tem monopólio da justiça, você está tirando isso dos nobres. Você está dando para a sociedade, para toda a sociedade dentro do país, uma única regra. E essa única regra, ela tem que ser respeitada por todos. Para a sociedade, para a pessoa que vive dentro daquela sociedade, é muito mais fácil. Porém, para o nobre, é algo que está interferindo diretamente no poder dele, está interferindo diretamente naquilo que ele é, nos direitos que ele tinha. Você está tirando do nobre o direito de dizer aquilo que é justo ou não dentro do seu território e você está aumentando o poder do rei. Nós temos aqui a burocracia estatal, que vai ser justamente os servidores públicos. Nós temos aqui aqueles que vão ali organizar a sociedade, aqueles que vão organizar a sociedade, por exemplo, para dizer o que nós precisamos dentro dessa pandemia. Nós precisamos de mais máscaras, nós precisamos mais de equipamento para os médicos. São os servidores públicos que vão organizar a sociedade, que vão providenciar isso para a sociedade. Mas são os servidores públicos que também vão fiscalizar os gastos do governo nesse momento no qual nós estamos vivendo. Nesse momento de pandemia, são os gastos corretos? Tem alguém abusando do dinheiro do governo? Quem vai fiscalizar isso? Vai ser a burocracia estatal, vão ser os servidores públicos. Então, tanto para que as coisas aconteçam, tanto para organizar, para que a sociedade consiga caminhar, como para fiscalizar a sociedade, a burocracia estatal vai ser essencial para o poder do rei. Agora, o rei ele vai ter ali controle total, mas principalmente sobre as finanças. Então, o rei ele vai ter direito a intervir em qualquer coisa que está acontecendo na economia. Então, vamos ver aqui. Se o rei, então, se a sociedade está precisando de mais feijão, o rei pode e deve mandar os agricultores plantarem feijão e eles vão ter que obedecer ele. Se a sociedade está precisando, por exemplo, de algum imposto para barrar alguma coisa que está vindo do exterior, os produtos da China estão muito baratos, o que o rei vai fazer? Ele tem o direito de intervir na economia, aumentar o imposto dos produtos chineses para assim proteger a economia dele, proteger o país dele. Cunhagem de moeda. Quem é que pode fazer moedas? Quem é que pode ali fazer a moeda para você ir lá no mercado e comprar as coisas? Só o rei, os representantes do rei podem fazer isso. Padronização monetária. Então, o rei ele vai não só dizer quanto vale a moeda, mas o rei também vai dizer quanto vale os produtos que estão sendo. Quanto que vale o preço do arroz, quanto que vale o preço do feijão, quem é que vai determinar? O rei.
E a partir disso, a partir dessa tabela de preços que boa parte dos reis vão fazer, principalmente nos momentos de crise, no momento no qual nós temos ali a sociedade passando seca, passando uma fome, o que nós vamos ter aqui é o rei intervindo na economia e a partir disso dizendo, não, o preço do arroz é esse, o preço do feijão é esse, a cobrança de impostos. O rei vai determinar, então, o que é justo, o que não é justo, o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado. E a partir do momento que o rei está utilizando isso, ele está controlando mais ou menos dinheiro na sociedade. Ele está controlando se os nobres vão ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Ele está controlando se os pobres vão ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Mas ele está controlando a sociedade como um todo. A criação das companhias de comércio. Por que isso é importante? Só o rei pode criar uma rota comercial. Só o rei pode criar uma companhia de comércio para explorar as colônias. Então, digamos, por exemplo, que você é o rei espanhol e você fez lá uma colônia na Espanha, fez ali uma colônia uma colônia espanhola na América e essa colônia espanhola na América achou na região ali do México uma quantidade gigantesca de ouro e prata. Quem é que vai ter dinheiro a explorar esse ouro e essa prata? Vai ser a companhia de comércio criada pelo rei. O rei vai falar assim, olha, você pode criar uma companhia de comércio. E a partir do momento que você pode criar essa companhia de comércio, só esta pessoa pode explorar isso. Só essa pessoa pode explorar essa mina de ouro. Só essa pessoa pode explorar essa mina de metal. O que ele está estabelecendo, então, são monopólios. Quem é que tem o direito de fazer o comércio de feijão dentro deste reino? É esta pessoa aqui. É o rei que está estabelecendo. É o rei que está dando direitos para as pessoas. É o rei o único que pode dar e pode tirar direitos. Então o rei pode dizer, agora você tem um monopólio. Ah, você não quer mais me obedecer? Tira o monopólio dessa pessoa e agora é você o único, você agora é o único que pode produzir feijão. Ah, não quer me obedecer? Tira dele, vai para outra pessoa, agora você é o único que pode obedecer feijão. Mas a partir do momento que o rei está intervindo na economia, a partir do momento que o rei tem controle sobre financeiro do reino, ele vai controlando o que as pessoas podem ou não fazer, a quantidade de dinheiro que elas podem ou não ter. O que nós temos então na sociedade moderna vai ser uma sociedade em transição. Nós temos ali uma sociedade que era feudal, nós vamos chegar numa sociedade capitalista que nós temos hoje. O que é a Idade Moderna então? É a transição entre essa sociedade feudal e a sociedade capitalista. Ela vai ter características de uma sociedade feudal, ela vai ter ainda a nobreza, ela vai ter os servos, ela vai ter ali um grupo de privilegiados muito pequeno, um grupo de pessoas muito pequeno dentro da sociedade que tem todas as coisas, e vai ter um grupo enorme de miseráveis e analfabetos dentro da sociedade, para uma sociedade capitalista, no qual nós temos hoje algumas pessoas têm direito, outras pessoas não têm direito, mas nós temos essa sociedade com as nossas características de hoje. Sai de uma sociedade no qual a pessoa está presa à terra, no qual você é um servo, você vai nascer servo, você vai morrer servo a vida inteira e você não vai ter uma outra profissão, para uma sociedade capitalista no qual você tem liberdade de escolher as coisas dentro da sua sociedade. Do ponto de vista político, então, nós temos uma sociedade que tem o absolutismo. Do ponto de vista econômico, nós temos aqui as teorias econômicas que vão ser colocadas pelo absolutismo. A maior famosa delas vai ser o mercantilismo. Do ponto de vista cultural, nós vamos ter, de um lado, o renascimento cultural, a ciência, e ao final da Idade Moderna, nós vamos ter o iluminismo. Do ponto de vista religioso, nós vamos ter um momento no qual vai ocorrer as reformas católicas e reformas protestantes. Então, nós vamos ter reforma protestante criticando a Igreja Católica e a Igreja Católica respondendo a partir da reforma católica e dizendo, então, que ela estava certa em alguns pontos, modificando em outros pontos. Essa daqui vai ser o quadro da sociedade que nós vamos ter aqui. Uma sociedade que vai ter uma teoria econômica. Essa teoria econômica vai ser o mercantilismo. O mercantilismo acredita no poder absoluto dos reis. O mercantilismo acredita na intervenção do rei na economia e que essa intervenção, que esse controle absoluto dos reis dentro da economia é necessário. Mas ele vai ter outras coisas aqui. Tudo bem, o Estado, o rei controla a economia. Isso a gente já entendeu. Mas ele vai colocar também que nós temos o chamado metalismo, ou seja,
a sociedade, um reino, um país, ele deve acumular metais. Quanto mais ouro você acumula, quanto mais prata você acumula dentro do seu território, quanto mais ferro, quanto mais aço, quanto mais qualquer coisa, metal que você vai acumular dentro do seu território, mais rico, mais recursos nós temos na sociedade. Então, a riqueza de uma sociedade, o quão poderosa é uma sociedade, para o mercantilismo, pode ser medida pela quantidade de metais que nós temos dentro da sociedade. Outro princípio do mercantilismo é a balança comercial favorável. O que significa dizer que um país tem uma balança comercial favorável? Significa dizer que está entrando mais dinheiro no país do que está saindo. Imagine então, por exemplo, na sua casa. Você tem o seu salário, vamos dizer ali, que você ganhe 1 ou 2 salários mínimos. Normal para um brasileiro. Esse 1 ou 2 salários mínimos que nós temos ali para um brasileiro ali que está quase entrando na camada média da sociedade, você vai pagar ali as suas contas. Agora, se você está pagando 1 ou 2 salários mínimos, mais ou menos ali seus R$ 2.000, agora se você está pagando 3 mil, o que está acontecendo? Se você está pagando 3 mil de conta e você está ganhando 2 mil no mês, de salário no mês, o que significa que está saindo mais do que está entrando, você está se endividando. O que o mercantilismo ele está ali dizendo para nós? Ele está dizendo que você tem que fazer medidas, você tem que fazer coisas para entrar mais dinheiro do que está saindo. Então, você vai ter que cortar suas despesas, você vai ter que cortar aquilo que você não está utilizando para você ganhar 2 mil e você gastar 1.500. E a partir disso, está entrando mais dinheiro do que está saindo. Seu país, você, a sua casa, está enriquecendo. É isso que eles estão propondo aqui. Para isso, o rei ele vai ter direito a fazer protecionismo. O que é protecionismo? É proteger os países, é proteger os produtores, é proteger as pessoas que estão produzindo no país dele contra as pessoas que são de outros países, aqueles que estão produzindo em outros países. O que significa dizer isso? Na nossa sociedade, nós temos ali chineses que vendem produtos, a China vende produtos na quantidade e barato. Quantidade e barato. Um monte de produto barato. A indústria brasileira, se tentar concorrer de fato com a indústria chinesa, consegue concorrer? Não. Então, o que é preciso fazer? Na opinião, do ponto de vista dos mercantilistas, o que o Brasil precisaria é criar um imposto para deixar o produto chinês mais caro. Então, você vai chegar no supermercado, você vai olhar aquele produto chinês que antes era mais barato, agora ele vai estar caro. E o produto brasileiro, que antes era mais caro, agora continua com o mesmo preço, mas agora ele se tornou mais barato do que o produto chinês. O que você vai escolher? O produto chinês que está mais caro agora ou o produto brasileiro que agora se tornou mais barato? O produto brasileiro. E a partir do momento que você escolhe o produto brasileiro, você está dando preferência para o Brasil e a partir disso você está protegendo os produtores brasileiros, você está protegendo a indústria nacional. É o que eles estão propondo aqui. O mercantilismo, então, ele vai estar dentro de uma sociedade, ele vai estar organizando uma sociedade que ela está dividida. Ela está dividida nos chamados 3 estados. Ela está dividida nas chamadas 3 esferas. Nós temos 3 estados, 3 regras para a sociedade. O primeiro estado é o clero. O clero, ele é aquele que está, digamos, no topo da sociedade, nessa organização dessa sociedade. Ele vinha com maior autoridade dentro da Idade Média, agora durante a Idade Moderna, ele continua com privilégios, ele continua com mais direitos, mas ele vai perdendo poder pouco a pouco. Nós temos ali dentro do primeiro estado, então, o alto clero e o baixo clero. O alto clero vai ser bispos, o papa, aquelas pessoas ali que têm postos dentro da igreja, e o baixo clero vai ser monges e padres, mas aquele padre de paróquia. Agora nós vamos ter o segundo estado, a nobreza. A nobreza são aqueles que são donos de terra, são aqueles que são os ricos e poderosos dentro da sociedade. Nós temos aquela nobreza de sangue, que são aqueles descendentes de nobre, o sanguinho azul, e nós temos ali a nobreza de toga, que vão ser aquelas pessoas ali que vão comprar certificados de nobreza, que vão comprar a nobreza. Por exemplo, nós temos uma família de nobre que faliu. Ela perdeu tudo que ela tinha. O que vai acontecer com essa família de nobre? Ela pode, como último recurso, vender o seu título de nobreza para uma outra família. E a partir do momento que outra família compra esse título de nobreza, nós temos ali um novo nobre.
Esse novo nobre agora vai ter os direitos de ser nobre, ele vai ter os direitos de ter das leis que são para os nobres, que são as leis muito mais facinhas, que são leis ali muito mais brandas, muito mais leves nas punições delas. Ele vai ter todos os direitos de pagar menos imposto, ele vai ter tudo aquilo que um nobre sempre tinha. Um rei também pode vender um certificado de nobreza. Então, se ele está precisando de dinheiro, fácil. Eu vendo o certificado de nobreza para as pessoas ricas da minha sociedade e a partir disso eu consigo dinheiro. Ou, pura e simplesmente, eu dou o certificado de nobreza de presente para uma pessoa que está ali me ajudando dentro da sociedade. E, por último, nós vamos ter aqui o terceiro estado, que é o povo. É a plebe. É o povão. E o povão, basicamente, ele vai se dividir entre burguesia, que vão ser os comerciantes, grandes comerciantes ou pequenos comerciantes, burguesia, que vai ser aqueles que vão ter a indústria, por exemplo, aqueles grandes industriais, os pequenos industriais, e os pobres, que vão ser os trabalhadores braçais. O trabalhador braçal, ele vai ser aquele agricultor, aquele cara que trabalha no chão de fábrica, aquela pessoa que vai estar ali, só tem ali a sua mão de obra, só tem o seu tempo para vender. Ele é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem para vender ali é ele mesmo, é o tempo e é a mão de obra dele. Essas três camadas aqui, essas três sociedades aqui, elas vão ter, esses três estados da sociedade, eles vão estar ali e eles vão estar fixos dentro da sociedade. Se você nasceu dentro de um desses estados aqui, você vai permanecer dentro desses estados aqui. É o que a gente chama de sociedade estamental. Ela está em camadas. E a partir do momento que você nasce numa camada, você morre naquela camada. Se você nasceu na plebe, você vai ter os direitos de plebeu para o resto da sua vida. Se você nasceu no povão, você vai ter o direito de povão para o resto da sua vida. Agora, se você nasceu como nobre, você vai ser nobre e vai ter os direitos de nobreza para a sua vida. Ah, mas se o nobre perdeu toda a sua grana? Não importa. Ele é nobre e ele vai morrer como nobre, vai ter direitos de nobre para o resto da sua vida. Essa sociedade, então, ela vai se tornando mais desigual, ela vai começar já uma sociedade desigual, já uma sociedade injusta, e ela vai se tornando mais desigual e mais injusta. Quando nós chegamos aqui no século XVIII, se a gente pegar a sociedade francesa, só para dar um exemplo para vocês, o terceiro estado é 97% da população. O clero e a nobreza são só 3% da população. 1% da população é o clero e 2% é a nobreza. O clero e a nobreza não pagam imposto. Agora, esses 97% aqui pagam imposto. Então, nós temos 3% da sociedade que são privilegiados, que têm todas as coisas, que têm todos os direitos, e 97% da população que não tem direito nenhum e não tem praticamente nada. A maior parte desses 97% aqui são de pessoas que são miseráveis, que são pessoas pobres, são pessoas que estão passando fome. Nós temos, então, aqui os três estados. Esses três estados aqui, dentro da sociedade francesa, pré-revolução francesa, 3%, primeiro e segundo estado. Nós temos aqui, a sociedade francesa tinha 25 milhões de pessoas dentro ali, pré-revolução francesa. Bem no momento no qual a revolução francesa vai acontecer e o final da Idade Moderna vai acontecer. 20% dessa população vivia no campo. Só 5 milhões viviam na cidade. O terceiro estado, então, que era o estado que pagava todos os impostos, pagava para essas duas pessoas, tanto o primeiro e o segundo estado ter os seus direitos, para ter a sua boa vida, esse terceiro estado aqui, ele fazia 97% das pessoas e 97% dessas pessoas estavam no campo. A maior parte dessas pessoas, então, estavam no campo. Você vai ter 5 milhões na cidade, 20 milhões no campo, e a maior parte desse terceiro estado aqui está justamente no campo. Esses outros dois aqui, eles geralmente viviam na cidade. Eles geralmente viviam na corte, eles tinham todos os direitos, eles tinham uma boa vida. Essas pessoas aqui tinham que trabalhar, seja no campo ou na cidade. Tinham que pagar imposto todos os dias. Então, o que nós temos aqui é uma sociedade no qual o terceiro estado está bancando o primeiro e o segundo estado. Esse terceiro estado paga todos os impostos. Primeiro e segundo estado não pagam imposto. Agora, o que eles pagam tanto de imposto? Nós temos aqui o dízimo,
8% mais ou menos da renda da pessoa. A colheita, para você utilizar as terras do senhor do nobre, 7%, 10% obrigatório de imposto ao rei, 20% de aluguel de ferramentas, aluguel da terra, de tudo aquilo que você está utilizando, 20% de imposto sobre as sementes que você vai utilizar para a colheita, principalmente se você tem que guardar a semente em algum lugar, você tem que pagar para você utilizar esse lugar para você guardar as sementes. Então, o que fica para aquele 97%? O que aquele 97% realmente tira do trabalho dele? Ele tira só 35%. 35% do que ele trabalha. 65% do que ele trabalha fica então para o nobre, fica então ali para o rei. É praticamente o dobro do imposto que nós temos em média aqui na sociedade brasileira ou na sociedade que nós temos hoje. Essas pessoas aqui trabalhavam para ter 1/3, para ter ali só 1/3 do que eles produziam. Pagavam um imposto muito maior do que nós pagamos hoje. Agora, o que são as características dessa sociedade, então? Só para a gente fechar aqui. Nós temos aqui uma sociedade que é agrária, uma sociedade que vive do campo, que vive da produção do campo. Nós temos aqui uma sociedade que é estamental, uma sociedade que é em camadas, e a partir do momento que você nasce numa camada, você não pode ir para outra camada, não tem a possibilidade de você conseguir ir para outra camada. Nasceu pobre, vai morrer pobre, nasceu rico, vai morrer rico, nasceu no plebeu, vai sempre ter os direitos de plebeu, nasceu nobre, sempre vai ter os direitos de nobre. Nós temos aqui, em média, 80% da população vivendo no campo. Os nobres são aqueles que são donos da terra, mas em média, dentro das sociedades na Europa, nesse momento aqui, eles são menos de 10% da nossa população. Em média, então, eles são uma faixa muito pequena da população. O que nós tínhamos aqui nas cidades, então? Nas cidades nós vamos ter aqui os artesãos e comerciantes. É a cidade aqui que depois ela vai conseguir de alguma maneira ressurgir, e durante a Idade Média ela vai ganhando importância, ela vai ganhando uma importância comercial, ela vai ganhando uma importância como centro de produção, mas ela vai ser o centro de onde vai ocorrer a Revolução Industrial, e a partir da Revolução Industrial, essa sociedade, que era uma sociedade agrária e rural, era uma sociedade agrária com a maior parte da população no campo, vai pouco a pouco se tornando uma população que é urbana, uma população que é industrializada. O Brasil, por exemplo, ele só vai se tornar uma população com maioria nas cidades a partir da década de 60 e a partir da década de 70. Durante a década de 60 e a década de 70, nós vamos ter a industrialização da sociedade brasileira, principalmente a maquinização e a industrialização do campo, e a partir disso nós temos os trabalhadores do campo indo para as cidades. As cidades elas vão se tornar a maioria da população brasileira não muito tempo atrás, então. Isso daqui é a mesma coisa, mesmo processo que nós vamos ver aqui acontecendo na Europa nesse momento. Desse capítulo, então, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo capítulo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!